Boa tarde a todos, bem-vindos e bem-vindas ao webinar sobre PDR 2020, dedicado aos jovens agricultores. Eu gostaria de saber se neste momento vocês me estão a ouvir em boas condições. Podem me indicar através da janela de conversação se me estarão a ouvir. Muito bem, eu também agora vou partilhar a minha webcam. Penso que me estão a ver neste momento também. O meu nome é Frederico Marques e sou o moderador deste webinar. Pronto, falando um bocadinho sobre a Zona Verde. A Zona Verde está no mercado desde 96, colabora e desenvolve serviços a nível da formação e consultoria em várias áreas. Uma delas é a consultoria e a formação na área agrícola. Ok? Pronto. Relativamente a este webinar, como é que ele irá funcionar? Numa primeira parte, o orador, neste caso convidado, que é o Paulo Sousa, que é o nosso colaborador na área de desenvolvimento de projetos agrícolas, irá fazer uma apresentação do tema. Ao longo da apresentação, vocês irão ter uma janela disponível onde vocês poderão colocar as vossas questões, que será uma janela chamada PR, ok? Por isso vocês podem digitar a vossa questão que tiver eventualmente ao longo desta apresentação. No final deste webinar, nos últimos 10, 15 minutos, nós iremos então ver as questões que colocaram e tentaremos responder da melhor forma, está bem? Caso não tenham questões, nós também basicamente restar-nos a agradecer a vossa presença e participação, está bem? Lembro também que este webinar está a ser gravado, ok? Por isso, os participantes deste webinar depois terão acesso na próxima semana à gravação deste webinar através de e-mail, ok? Vocês irão receber um link com a gravação deste webinar. Alguma questão, alguma dúvida? Penso que não. Boa tarde a quem chegou agora. Muito bem. Eu vou passar então a palavra ao engenheiro Paulo Sousa, que é o orador desta sessão. Paulo, quando quiseres, podes então iniciar. Olá, boa tarde a todos. Julgo que me estão a ouvir. Se sim, agradeço que confirmem na janela de chat. Vou partilhar também a minha câmara, para me ficarem a conhecer. Vejo que estão todos a confirmar que me ouvem. Pronto, vamos iniciar então a apresentação do tema, que tem a ver com a questão dos ajudas ao investimento no PDR 2020 e, mais concretamente, relacionados com os apoios previstos para os jovens agricultores na medida 311, que é a medida que enquadra o prémio da primeira instalação. Eu vou só aqui partilhar a minha tela com a apresentação que tenho e vamos iniciar então o seguimento da apresentação. Portanto, dentro do programa PDR 2020, que é o Programa de Desenvolvimento Rural, que vigora de 2014 a 2020, portanto, nós teremos no último ano do programa, há várias medidas de apoio. As que estão mais relacionadas com o investimento têm a ver com jovens agricultores, tem a ver também com esta nova medida que vai, entretanto, aparecer, que tem a ver também com os jovens agricultores, mas apoiadas por instrumentos financeiros. É uma medida nova, ainda sabemos relativamente pouco sobre ela e neste momento vamos deixar esta informação para um webinário posterior. Outras medidas de investimento também, já não relacionadas com os jovens agricultores, os investimentos na exploração agrícola, e os pequenos investimentos na exploração agrícola, que são tudo, no seu conjunto, medidas que permitem investimento na área agrícola, para jovens e para não jovens, ou então para jovens numa fase inicial por via da medida 311, que é a medida de jovens agricultores, permite a instalação de jovem agricultor e, posteriormente, a apresentação de outras candidaturas no âmbito dos investimentos ou dos pequenos investimentos que financiarão depois para a frente outros investimentos que queiram fazer na exploração.
Nós neste webinário vamos incidir mais sobre a medida 311 dos jovens agricultores. Os objetivos do webinário basicamente são estes quatro e têm a ver com ajudar-vos a compreender algum vocabulário específico das medidas e que estão inerentes à... Paulo, desculpe Sim, sim. interromper-te. Deixa eu partilhar a tela como estás a partilhar neste momento. Está bem? Ok, Agradeço. ok. Muito bem, eu penso que agora toda a gente está a ver a partilha de tela do Paulo e a apresentação. Podes continuar, Paulo. Pronto. Já vi que fiz aqui um erro, se calhar é melhor aqui retornar ao início. Julgo que estão a ver agora a apresentação. Portanto, resumidamente, vamos falar então sobre a medida dos jovens agricultores, embora o PDR comporte várias medidas de apoio e estas quatro mais relacionadas com o investimento na área agrícola propriamente dito. Portanto, temos a medida dos jovens agricultores, que basicamente constitui a instalação e é dado um prémio para o jovem agricultor que queira iniciar a atividade agrícola. Temos esta medida nova dos investimentos aos jovens agricultores por instrumento financeiro, que ainda sabemos pouco, mas que, entretanto, quando houver mais informação, vamos fazer um webinário também sobre isto. Os investimentos na exploração agrícola, outra medida que pode ser para não jovens ou para jovens que depois, posteriormente, queiram alavancar novos investimentos e pequenos investimentos também na exploração agrícola que até 40 mil euros têm um financiamento de 50% também para jovens e não jovens que queiram, entretanto, ou iniciar ou modernizar explorações. Neste caso, vamos falar mais em concreto dos jovens agricultores, da medida 311 dos jovens agricultores. Os objetivos do webinário passam por vos ajudar a compreender o vocabulário específico da medida e das tipologias de candidaturas que têm a ver com o apoio ao investimento no PDR, identificar os requisitos e condicionantes da medida, perceber mais ou menos o fluxograma do processo de uma candidatura e conhecer as obrigações decorrentes da apresentação de uma candidatura. Em termos de calendário previsional, o PDR publicou já em fevereiro este calendário e neste momento não está a ser bem cumprido, portanto isto é previsional. Nós devíamos neste momento estar com duas medidas ativas, era a 311 de jovens agricultores, a tal medida que permite a instalação e o prémio para o jovem agricultor. Estão previstos dois concursos, um a iniciar no segundo trimestre de abril a junho, e um outro concurso posteriormente no quarto trimestre de outubro a dezembro. Esta nova medida do investimento dos jovens agricultores apoiado por um instrumento financeiro, em princípio já deveria estar ativa, estava aqui prevista para início de março, e vai estar em contínuo quando abrir, porque ainda não abriu e ainda se conhece pouco sobre como vai funcionar, vai estar em contínuo até ao final do ano. Os jovens agricultores e a problemática de trazer pessoas novas para a agricultura tem a ver um bocado com este quadro ou esta imagem que está aqui. Os países a vermelho são os países onde a proporção de jovens na agricultura é mais pequena e, portanto, Portugal tem de facto um problema a esse nível, mas no geral a Europa vai tendo também um bocado este problema, uns mais que outros, e precisamente a medida 311 para incentivo aos jovens agricultores pretende que se faça esta renovação de gerações e que a entrada de novos jovens na agricultura com melhores qualificações e melhores técnicas de gestão possa também levar a agricultura um pouco mais para a frente. A instalação de jovens agricultores, vamos entrar agora em alguns requisitos importantes e estes dizem respeito exatamente à medida 311, que é o que estamos a abordar neste webinário. Portanto, a idade
é um problema. Pessoas com 41 anos já deixaram de ser jovens agricultores, portanto, para a submissão da candidatura, a pessoa tem que ter mais de 18 anos e tem que ter, no limite, 40 anos na data de submissão da candidatura. Não pode ter recebido ajudas à produção, exceto se estas aconteceram nos 2 anos anteriores à submissão. Ajudas à produção é, por exemplo, o gasóleo agrícola, é uma ajuda à produção agrícola, na vertente de um apoio para o gasóleo. Se a pessoa tiver registro de ter recebido este tipo de ajudas, ou por exemplo o RPB, que tem a ver com os direitos das terras, já não tem condições de primeira instalação e, portanto, já não pode ser jovem agricultor, mesmo cumprindo a questão da idade. Também não pode haver nenhum tipo de ajudas ao investimento, portanto, não podem ter ocorrido candidaturas nem no PRODEP para trás, nem no PDR, no âmbito do PDR, porque isso faz cair a situação de primeira instalação. Têm que estar inscritos no IFAP e têm que ter a exploração marcada no parcelário agrícola, já vamos ver um pouco à frente como é que isto funciona. E se for pessoa coletiva, se o jovem agricultor se quiser apresentar enquanto pessoa coletiva, seja de um jovem e um não jovem, ou de vários jovens, a pessoa coletiva tem que estar constituída de forma prévia à submissão. Portanto, todo o trabalho vai ser feito em nome da pessoa coletiva e a candidatura vai ser apresentada em nome desse número de contribuinte de pessoa coletiva. A pessoa coletiva tem requisitos também de constituição, deve revestir a forma jurídica de sociedade por cotas, tem que ter a atividade agrícola no objeto social e cais adequados à produção agrícola, e os sócios gerentes que têm condições de primeira instalação têm que ter a maioria do capital. Se for um jovem agricultor, se for uma pessoa coletiva de um jovem agricultor, o jovem agricultor tem que ter essas condições da idade e tem que ter, em termos de capital, a maior parte do capital. Se for um jovem agricultor e outro que não tenha condições de primeira instalação, muitas vezes acontece, o filho com o pai, o filho ou um jovem agricultor com alguém com mais experiência, o jovem agricultor na constituição da pessoa coletiva tem que ter pelo menos 51% do capital, que lá está, a maioria do capital dessa pessoa coletiva. Pode haver também a situação de uma constituição de uma pessoa coletiva, 2 jovens agricultores e uma outra pessoa não jovem, portanto, cada jovem agricultor nessa situação tem que ter mais de 25% do capital da empresa. Em termos de requisitos de operação, a medida 311 dos jovens agricultores tem que prever um investimento superior ou igual a 25 mil euros. Em termos de dimensão económica, que é expressa no VPP, no valor da produção padrão, a atividade que estiver representada na candidatura deve gerar uma receita anual de mais de 8 mil euros por jovem agricultor. Já vamos ver aqui uma tabela de VPP que está publicada. A pontuação da candidatura ou a valia global da operação, o VGO, também vamos falar mais à frente, tem que ser superior a 10. Este é um aspecto importante para a seleção e a hierarquização das candidaturas e tem sido um problema depois. Muitas candidaturas estão bem feitas, cumprem os requisitos todos, mas depois não há dinheiro para aprovar todas as candidaturas e eles começam a analisar e a aprovar por ordem crescente ou decrescente de pontuação. A candidatura também deve apresentar um plano empresarial para 5 anos, que deve ser coerente economicamente, tecnicamente e financeiramente. No fundo, este plano empresarial constitui o formulário de candidatura e os documentos de suporte que são enviados quando se submete uma candidatura. Esta tabela de VPP, vamos abrir aqui um documento, está publicado. Eu vou ampliar aqui um bocadinho. São várias páginas e tem várias culturas, depois veem com mais atenção, mas no fundo o que tem que acontecer é que
a candidatura e a atividade que tiver essa candidatura tem que gerar por jovem agricultor o tal valor mínimo de 8.000 euros por jovem agricultor. Portanto, nós escolhendo a atividade, temos aqui os valores de BPP por hectare publicados e que são do PDR, e podemos ter uma ideia depois da dimensão da nossa exploração, dividindo este PPP pelos 8.000 euros, conseguimos perceber mais ou menos que área é que podemos ter para justificar o tal valor de 8.000 euros ano jovem agricultor. Obrigações decorrentes da apresentação de uma candidatura. Nós podemos apresentar a candidatura como pessoa singular, portanto, e o NIF é o NIF próprio, de pessoa singular, e isto vai obrigar a que depois, com a decisão de aprovação e com a aceitação do termo, que é, no fundo, o contrato de atribuição de ajudas, que eu tenha que iniciar a atividade. Nesse momento, se eu apresentei a candidatura enquanto pessoa singular, vou ter que iniciar a atividade enquanto empresário em nome individual, porque é a figura que me permite manter o contribuinte no qual foi apresentado a candidatura. Depois, para a frente, posso fazer uma alteração para outra forma jurídica, mas tem que ser comunicado e aceito pelo PDR. Este termo que vamos falando e que vão ver mais ao longo da apresentação, eu vou mostrar aqui o que é um exemplo. Foram retirados, é um exemplo real, foram retirados aqui alguns dados pessoais, mas no fundo é um contrato que já é estabelecido depois com o IFAP, que é o organismo, no fundo é o banco do Ministério da Agricultura, que nos vai fazer os pagamentos das ajudas, e é formalizado então, nesta forma, este contrato que se designa por termo de aceitação. Identifica as partes, identifica os projetos, identifica as condicionantes dos projetos, os valores que foram aprovados para o projeto e uma série de outra informação que nesta fase também não importa muito estar a detalhar. Em termos de obrigações, é obrigatório, depois da aceitação do termo, iniciar a operação até 6 meses, portanto, apresentar um pedido de pagamento e concluir a operação também em 24 meses. Isto pode ser alterado, mas tem que ser feito um pedido de alteração, seja para prorrogação de data de início, seja posteriormente para prorrogação de data de fim, se não conseguimos concluir os investimentos no tempo dos 24 meses. É importante que percebam que, a nível de licenciamentos, o PDR e o IFAP não vão pagar nada que não esteja licenciado, portanto, captações de água, se a localização da exploração estiver em reserva agrícola ou reserva ecológica, ou se o plano de investimentos prever obras, nós temos que ter as licenças que vão permitir ter esses investimentos naqueles locais. E, portanto, isto é uma condicionante importante, que muitas vezes, seja, por exemplo, para a implantação de estufas, convém ver de forma prévia, se o município autoriza e de que forma a colocação, por exemplo, de uma estufa em determinado local. Ou de obras, mesmo que se trate de obras interiores, para a recuperação de algum espaço para apoio a uma exploração, a Câmara Municipal vai ter que se pronunciar ou dizendo que é preciso uma licença, ou dizendo que aquele tipo de intervenção não carece de uma autorização, que é dada mais ou menos de forma tácita para a obra se poder fazer. O cumprimento do plano empresarial na parte física e financeira é importante que bata certo com a candidatura. Desvios a estes dois elementos podem dar lugar a sanções e a incumprimentos que levam a sanções. É uma obrigação também manter a atividade pelo menos 5 anos depois da validação do último pedido de pagamento. Portanto, há aqui um compromisso tendo um projeto aprovado, de manter a atividade e de ir tentando levar a exploração para a frente. Não se pode começar e passado 1 ou 2 anos acabar. Isso dá lugar à devolução de verbas. E também é importante cumprir o Plano de Formação Agrícola do PDR 2020. E aqui vamos ver um bocadinho com mais pormenor, porque é um aspecto importante também, como é que isto se processa.
Portanto, a formação do PDR 2020 decorre do facto de o jovem agricultor, das duas uma, ou tem uma formação prévia que lhe permite cumprir o requisito da qualificação, ou se não tem esta formação, vai assumir o compromisso de fazer um plano de formação que está previsto no PDR para poder cumprir esse requisito a nível da qualificação base para jovem agricultor. E o que é esta classificação, esta qualificação? Vamos chamar-lhe formação PDR 2020 e é uma formação que no global tem 200 horas. 50 horas é de formação base, que é um módulo específico que trata da agricultura sustentável, e 150 horas dizem respeito à formação complementar. Esta formação complementar pode ser na área da gestão ou pode ser na área da produção agrícola e animal. E o jovem agricultor pode fazer só 150 horas na área da gestão ou pode fazer só 150 horas na área de uma produção que faça sentido para o seu projeto, ou pode fazer em ambas. A formação na área da produção pode ser específica e aqui ter a ver diretamente com a orientação produtiva do seu projeto, ou pode ser transversal, uma formação agrícola que tenha a ver com, seja transversal à atividade agrícola e seja mais ou menos comum a várias atividades, portanto, há formação também complementar transversal e o jovem agricultor pode fazer a vertente da formação complementar toda na área transversal ou pode também fazer módulos na área da formação específica. Esta formação complementar deve ser ministrada por entidade habilitada e certificada pela DGERT, pode ser feita na modalidade presencial ou em regime de e-learning, tendo por base os conteúdos das UFCDs do Catálogo Nacional de Qualificações para diversas UFCDs que dizem respeito à parte da produção agrícola. Esta formação pode ser feita de forma prévia à submissão ou pode ser feita após a aprovação do projeto. Neste momento, a questão de fazer a formação prévia à submissão é importante, porque vamos ver à frente também, se eu tiver os certificados destas 200 horas de formação completa, no momento da submissão, a minha pontuação da candidatura vai subir 1,5 valor. Depois já vamos ver esta questão mais à frente. Em termos de apoios, a medida 311, como digo, que é o que estamos a tratar, tem um valor base de 20.000 euros por jovem agricultor, pode ter uma majoração de 5.000 euros se nós tivermos um investimento elegível associado superior ou igual a 80.000 euros e pode ter uma majoração adicional se o jovem agricultor puder e quiser assumir o regime de exclusividade da atividade. Este regime de exclusividade pressupõe que depois de 12 meses 100% do rendimento declarado em IRS provenha da atividade e é validado em sede do último pedido de pagamento por apresentação da declaração de rendimentos, onde tem que constar unicamente vendas da parte agrícola, se as houver, porque muitas vezes algumas atividades ao segundo ano ainda não estão a produzir e, portanto, a declaração de rendimentos na vertente das vendas vai a zero, mas não tendo outras fontes de rendimento, cumpre este requisito. Assumir isto tendo atividades das quais provém rendimento para a pessoa é um pouco mais complicado, porque a este nível, de facto, o que está escrito na legislação é que só se cumpre este regime de exclusividade se 100% de rendimento provier da exploração. O pagamento deste apoio, deste prémio, 80% do valor que for atribuído vem depois da aceitação do termo e 20% do valor que estiver estipulado para o prémio de primeira instalação vem após a apresentação do último pedido de pagamento e de verificação de cumprimento da execução física no local.
A nível de investimentos elegíveis, nós estamos a falar de uma grande diversidade de investimentos, desde materiais a imateriais, e nos imateriais a parte de elaboração e acompanhamento das candidaturas pode e deve também ser apresentada como um investimento a comparticipar, mas dentro dos investimentos materiais, tudo o que tem a ver com a produção, desde estufas, equipamentos, plantações, equipamentos diversos, tratores e alfaias específicas e regadio, a parte de regadio, sistemas de rega, sistemas de controle de rega, charcas, captações de água, tudo isso pode ser apresentado como investimento. É importante estas notas que aqui estão. Este projeto, o IVA, que estará nos orçamentos e nas faturas posteriores de realização destes investimentos, não é um investimento elegível, portanto, o valor base sem IVA é o valor que vai ser o suporte do valor total do projeto. O valor do IVA depois pode ser pedido um reembolso dele às finanças e, portanto, não é financiado em termos de apoio. O IVA pode ser colocado em termos de investimento se o jovem agricultor tiver atividade isenta de IVA. Aí é um custo e o valor do IVA pode ser apresentado também para apoio. Não é elegível a compra de equipamentos em estado de uso, portanto, tudo tem que ser novo. Para investimentos em sistemas de rega, é obrigatória a existência e a previsão no investimento de contadores de medição de água. Não é elegível o custo de conversações, a não ser que tenha a ver com a parte de confinamento animal. Não é elegível o custo com plantas de vida útil inferior a 2 anos. E não é elegível o custo com a compra de animais. Em termos de instalação de jovens agricultores e a decisão de apresentar a candidatura. Portanto, tudo isto se conjuga depois numa série de fatores e eu destaquei aqui 3. Um é a vontade e o perfil de avançar para uma candidatura, outro é o conhecimento prévio, portanto é muito importante o candidato estar por dentro do que é a atividade que pretende ter falado com outros produtores, ter falado com a parte de operadores comerciais. Todo esse trabalho prévio é muito importante, assim como a formação, eventualmente, que venha a ser feita de forma prévia, garantem um conhecimento mais ou menos que é importante depois para a submissão da candidatura. E depois recursos, tem que ter terra e tem, e tem que ter capital, porque vamos ver também, nada disto é feito com adiantamentos de capital, a não ser aquele valor de prémio que vem numa fase inicial, depois da aceitação do termo, permite começar, mas todo o resto do investimento é preciso fazê-lo, pagá-lo e depois, só depois se vai ter o apoio correspondente. Eu também recolhi aqui, e vamos ver, um documento do engenheiro Sevilano Pinto, que já faleceu e que publicou este artigo em 2014 e que eu aconselho a ler. Tem aqui, vou pôr um bocadinho maior, não vamos ler isto, depois fica a apresentação e vem, mas tem 15 conselhos que ainda hoje são muito atuais e que devem basear depois o suporte à apresentação de uma candidatura. Em termos de processo de candidatura, vamos ver aqui algumas etapas que são importantes e que têm que ser realizadas para depois termos as peças todas para a submissão de um projeto e vamos ver isto por partes mais ou menos rápido. O registro de beneficiário do IFAP é logo aqui a primeira seta do meu fluxograma e é das primeiras coisas realmente a fazer, a tratar para a submissão da candidatura. Este registro, vamos ver só um pequeno vídeo que explica um pouco, em termos de processo, como é que acontece. É feito no portal do IFAP, que é este, só um bocadinho. Tenho que puxar isto para trás. Portanto, vamos ao site do IFAP
e vamos aqui às informações. Esta questão do registro do IFAP não é possível de fazer por vocês próprios, tem que ser feito numa entidade reconhecida pelo IFAP e, portanto, é isso que vamos ver, como é que chegamos às entidades onde podemos fazer este tipo de registro. Portanto, vamos aqui ao botão das salas de atendimento e aqui vai-nos aparecer uma série de listagem de entidades que nos permitem fazer depois o registro beneficiário. Em termos de documentos, vamos ver que é preciso o cartão de cidadão e a certidão permanente, e é fácil de ver aqui por concelho. Por exemplo, eu fiz aqui o exemplo para o Concelho de Santa Maria da Feira e listou-me as entidades onde eu posso fazer este registro de beneficiário. Como digo, em termos de documentos, tenho que levar comigo o cartão de cidadão e, se for pessoa coletiva, a certidão permanente. O parcelário agrícola. Também um pequeno vídeo. Vamos começar da mesma maneira. É feito também nas salas de atendimento do IFAP, que vimos no slide anterior, e vai-me permitir marcar os meus locais onde vão ser realizados os investimentos. No vídeo, vamos ter aqui uma parte inicial comum, no site do IFAP, mais uma vez, e aqui vamos ao sistema de identificação parcelar. Isto voltou ao início, peço desculpa. Ao parcelário, ao sistema de identificação parcelar, e aqui vamos ver uma versão pública do parcelário, que no fundo é aquilo que depois fica registado também da localização das minhas explorações. No fundo é uma base cartográfica que tem depois, vamos ativar ali as parcelas. E vemos ali por trás aqueles polígonos desenhados a vermelho que são parcelas do parcelário, marcadas por diversas pessoas. Posso clicar depois numa delas e vou ter alguma informação, a localização, o número da parcela, e no fundo é isto que eu tenho que fazer para o meu projeto. É esta delimitação das áreas da exploração agrícola que eu vou ter afetas à exploração. Isto também é feito no mesmo momento em que faço o registro beneficiário do IFAP. Nas salas de atendimento faço também esta marcação das parcelas. O que é que eu preciso para fazer esta marcação das parcelas? Levar documentos de posse de terra, ou contratos de arrendamento, ou certidões de teor que se verifique e até está em meu nome, e também tenho que, se não for terra própria, levar a certidão de teor dos prédios, juntamente com os contratos de arrendamento reconhecidos no notário. Neste momento é uma necessidade que não era, anteriormente não era assim, agora passa a ser assim. Em termos, depois, eu já fiz o registro do IFAP, já fiz o registro das minhas parcelas agrícolas, vou fazer o registro no balcão do beneficiário do PDR 2020. Também um pequeno vídeo. Vou ao site do Portugal 2020 e neste menu de entrada, que identifica aqui o balcão o site do PDR 2020, eu vou fazer o registro. Vou ao balcão do beneficiário e vou fazer um registro. Vou ter que utilizar o número do IFAP, o tal número de registro de IFAP que me foi atribuído. Faço login, vou acelerar aqui um bocadinho isto.
e vou para esta janela, que é uma interface entre o IFAP e o PDR. Vou precisar do meu número de IFAP e do número e da senha que eu digitei, que eu escolhi depois para entrar no balcão de beneficiário do IFAP. Faço o login. E vou entrar, não já no IFAP, mas no balcão de beneficiário do PDR 2020. Portanto, esta informação até é minha, eu já tenho um registro, mas basicamente tenho um login, vou ter que definir uma password, um e-mail de contacto e um telemóvel e faço o meu registro enquanto beneficiário do PDR 2020. É aí este registro que me vai permitir depois também aceder aos formulários. Em termos de formulário, eu depois de ter o registro de beneficiário do balcão, vou fazer o registro, vou tentar chegar ao formulário. Portanto, eu aqui vou usar as credenciais de acesso enquanto consultor, mas só posso fazer isto até uma parte porque não há neste momento, como vos disse, concursos ativos para os jovens agricultores. Portanto, o menu do balcão de beneficiário que vos vai aparecer é este também. Vocês, quando quiserem e quando houver a oportunidade de selecionar depois um concurso ativo e de fazer registro num formulário, é por aqui que têm que fazer. Vão aos projetos e vão criar uma nova candidatura. Neste momento estão aqui todos os concursos ativos, do PDR e também do líder, vários, a maior parte deles até são do líder, e na área agrícola e na área florestal, os concursos ativos que neste momento estão no PDR, mas se eu fizer aqui uma filtragem pelo PDR e pela medida 311, não existem anúncios a decorrer. O plano de investimentos é um documento importante, portanto, eu depois de ter o registro de IFAP, ter as parcelas marcadas no parcelário, ter o registro do balcão do beneficiário e o acesso ao formulário da candidatura, eu tenho que ter um plano de investimentos do meu projeto. Portanto, isto também deve absorver algum tempo da preparação da minha candidatura e este plano de investimentos deve ser bem feito e com a total adaptação daquilo que é necessário ao local e à atividade que eu pretendo ter. A este nível tem aqui esta plataforma que descobri por acaso, que é o Sigfruit, que permite para as plantações fazer o dimensionamento do número de plantas, do número de postos, do comprimento de linhas de rega, que é bastante útil. Para chegar aqui a este Sigfruit, vamos ver se isto funciona. Está um pouco lento, mas basicamente esta é uma aplicação de uma empresa espanhola e eu, para depois aceder às funcionalidades da aplicação, tenho que me registar. Tenho que criar um número de usuário, faço esse registro aqui e vão ver depois que é mais ou menos intuitivo, não vamos ter tempo, nem vamos estar agora a ver, mas consigo desenhar o meu polígono, consigo delimitar linhas de plantação, consigo dizer qual é o espaçamento que quero para as linhas, o número de plantas, o distanciamento das plantas e com isso ter dados depois para quantificar o meu plano de investimentos. Em termos de valores, hoje também é possível nós termos alguma ideia dos valores que o PDR está a considerar, valores de referência.
há uma tabela publicada nesta norma de análise com várias atividades, vários equipamentos, várias plantações, com valores estipulados. Portanto, eu, para muitas coisas, já tenho aqui de facto o valor que eu sei que o PDR vai considerar. Eu posso ter um orçamento de valor o dobro, mas eu sei que se constar desta lista e se for adequada à descrição que aqui está, que o preço que eles vão considerar é o que está nesta tabela. Portanto, também não adianta ter os orçamentos sobre-elevados, porque estas tabelas depois acabam por balizar os preços e trazer os preços para valores de padrão que são considerados razoáveis para efeitos de avaliação do valor dos investimentos. Há muitos que funcionam numa lógica imaginem aqui, por exemplo, esta capinadeira. Tenho aqui 3 modelos, mas eu quero uma de 1,30 m. Portanto, faço uma interpolação para aquilo que pretendo e tenho o valor médio depois para o equipamento que pretendo. Às vezes não consta aqui, mas a análise é feita dessa maneira, por interpolação de 2 valores mais abaixo e mais acima, para ter o valor exatamente do meu equipamento que pretendo ter. Um exemplo de um plano de investimentos já final, também tenho aqui, é de um projeto. Portanto, tenho aqui as diversas operações que para aquele projeto em concreto estão definidas. Tenho as quantidades que ficaram também fechadas pelas medições e pela a visita ao local, muitas vezes, que é feita para dimensionar este quadro de investimentos, as unidades. E tem aqui depois esta parte de valor unitário e investimentos sem IVA, que isto já ou decorre de orçamentos que recebi, ou decorre dos preços base do PDR que vimos naquele documento. Em termos de orçamentos, portanto, eu tendo o plano de investimentos, vou partir para a solicitação de orçamentos para balizar depois o preço do meu total do meu projeto. A nível dos orçamentos, é importante uma boa seleção de fornecedores. Portanto, os fornecedores são diversos, há gente que trabalha bem, há gente que trabalha mal. Nós devemos ter o cuidado de procurar ver com outros produtores quem nos aconselha e quem está a fazer, e irmos pessoalmente falar com as empresas e ver a maneira como trabalham e solicitar os orçamentos. Esta solicitação deve ser estruturada e ter por base aquele dimensionamento que eu fiz ou que a empresa consultora me ajudou a fazer. E, supostamente, as empresas deviam fazer uma visita ao local para adequar os orçamentos a fornecer. Nem sempre é feito, mas, pelo menos, se eu tiver um plano de investimentos bem dimensionado, com documentos de suporte que possam até ser enviados, como, por exemplo, uma planta do local, o comprimento da tubagem de rega que quer ter, uma série de informação, a empresa consegue adequar o orçamento e detalhar o orçamento e ter um documento mais próximo daquilo de facto que vai acontecer. Um orçamento é importante que venha bem feito, deve ter a identificação de clientes e fornecedores, os locais de atividade dos fornecedores, a descrição detalhada dos materiais e dos serviços, quantidades, unidades e preços unitários, preços líquidos, sem IVA, taxa de IVA aplicável, data de emissão e de validade, carimbos e assinaturas, peço desculpa, ou então provir de programa de contabilidade certificado e importante também, referir o local de fornecimento onde vai ser feita a aplicação. Tenho aqui um exemplo de um orçamento ou de um modelo de orçamento bem definido. Vemos para sistema de rega, nas suas diversas componentes, desde a bombagem à parte de filtragem, condutas principais, sistema de rega, enfim, uma série de componentes, mas vemos a descrição dos materiais e os preços unitários e os preços depois globais e, no fim, depois a informação do total, do preço global, do que está incluído e excluído e condições de fornecimento com IVA, taxa de IVA aplicada. Portanto, um orçamento bem feito. Também tem aqui um exemplo de um orçamento
que está mal feito e que pode depois dar lugar à solicitação de um orçamento bem feito por parte dos técnicos analistas ou então até à reprovação da candidatura por insuficiente informação. Portanto, um orçamento também para rega, mas que não detalha nada, só identifica a tipologia as rúbricas que estão incluídas, tem o total, tem também o IVA neste caso, mas não está devidamente detalhado, portanto não está a cumprir aquilo que é pedido e até para a vossa proteção. Um orçamento bem feito é a base de um bom projeto e é a base também de uma boa execução posterior, porque se estiver adequado ao local, se estiver nas quantidades certas, nós podemos com facilidade depois acompanhar e medir e ver a obra se está ou não está a decorrer de acordo com o que está previsto. A nível de documentos de apoio, portanto, as plantas, o levantamento topográfico é um documento importante numa fase prévia para depois podermos ter o dimensionamento daquilo que queremos fazer. Análise de solo, muito importante para a parte de investimentos a incluir que tem a ver com a correção de solos, seja orgânica, seja mineral, seja os adubos de fundo. Nada é possível de alocar ao projeto nesta componente de correção organomineral se não for suportada numa análise de solo. Portanto, estamos a falar de uma plantação, é obrigatório ter uma análise de solo para suportar valores de investimento destas componentes. Os títulos de utilização de recursos hídricos, muitas vezes de recursos hídricos já existe um poço na exploração, já existe um furo, tudo o que tem a ver com água tem que estar licenciado. Portanto, e é também de licenciamento prévio à submissão da candidatura. Estes títulos de utilização são documentos de suporte a enviar com a submissão da candidatura. E o documento de memória descritiva também, um documento que vai juntamente com o formulário depois com a candidatura. A nível da memória descritiva, tem aqui um exemplo, não está preenchido, mas é um modelo que está disponível também no balcão do PDR. No fundo, para esta medida 311, eu tenho que descrever a situação inicial da exploração, aquilo que existe, demonstrar o potencial produtivo da exploração agrícola, com base nos BPPs, metas e etapas, com um cronograma de como tenciono executar, as atividades que eu pretendo desenvolver e a maneira como depois pretendo escoar a produção, a listagem dos investimentos a realizar e a sua razão de ser, porque é que estão incluídos no investimento, e informações também complementares que têm a ver com a parte económica, com a parte de demonstração de resultados, também são aqui colocadas. A nível dos recursos hídricos, o licenciamento das captações existentes é feito no portal do CILIAM. Pronto, deixo aqui só esta nota informativa. Pode ser feito pelo próprio, não é uma parte muito complicada, carece de um registro prévio através do número de contribuinte e de uma palavra passo a restar, carece também de uma validação depois dos serviços da IAPA, que é a Agência Portuguesa do Ambiente, para vocês poderem ter acesso ao formulário e, no fundo, é descrever a captação que existe a profundidade, a largura, uma série de informação que lá consta, a finalidade da água, que depois vai ser concluída e vai corresponder a um título de utilização. Esse título, tem aqui também um exemplo, é um documento deste tipo. No final de validade do licenciamento da atividade, vou ter um documento que identifica exatamente o tipo de captação e a localização e o uso que é dado. Este documento deve seguir, como digo, para as captações existentes com a candidatura. Em termos de pontuação da candidatura, disse já numa parte inicial da apresentação que era importante para além de tudo, de estar bem feito, estar bem detalhado o plano de investimentos, eu também tenho que garantir que a minha pontuação tem um máximo. Ela, para poder ser considerada, tem que ter pelo menos 10, mas nós temos visto que este tem sido um fator crítico para a aprovação dos projetos. Muitos projetos estão
bem feitos, cumprem todos os requisitos, mas depois não há dinheiro para aprovar todos e aqueles de menor pontuação são deixados de lado. Tenho aqui, por exemplo, uma lista de hierarquização de um concurso de jovens agricultores anterior, onde consigo ver que o último projeto teve a pontuação de 12,25. Portanto, eu tenho que garantir que o meu projeto tem a pontuação máxima possível. Para o último concurso, realizado no âmbito dos jovens agricultores, foi esta a fórmula de cálculo, foram estes os fatores de hierarquização das candidaturas e os critérios de pontuação das candidaturas, e mais fácil de ver, se calhar, numa folha de cálculo, o acesso à terra, se é feito através do Banco Nacional de Terras ou não, a localização da exploração, se está em zona desfavorecida ou não, a formação de candidatos, estão a ver aqui a questão de termos isto de forma prévia, dá ali um ponto e meio à candidatura, a forma de instalação do candidato, se tem capital a 100% ou não, o regime de instalação do candidato, se é regime exclusivo ou não, também pontua a VGO, e se tem declaração de adesão ao OP, ou à Organização de Produtores, ou cooperativa credenciada ou não. Portanto, o acesso à terra, esta questão da Bolsa de Terras não é uma situação para quem tenha de arrendar terras, por exemplo, o titular da terra pode colocar essa terra na Bolsa de Terras e vocês acederem e fazerem um aluguer por via da Bolsa de Terras, isso vai-vos permitir pontuar a candidatura. A localização, basicamente temos aqui dois mapas que estas zonas mais escuras no primeiro mapa são as zonas desfavorecidas, onde a pontuação de localização tenha o valor máximo, e este segundo mapa define as zonas de menos desenvolvidas das zonas mais desenvolvidas, portanto quase todo o território é a zona menos desenvolvida, à exceção aqui da região de Lisboa e do Algarve, e como digo, se as candidaturas estiverem aqui nas zonas desfavorecidas é onde pontua mais. A formação do candidato, vamos ver aqui na página da internet uma disponibilização de formação diversa que permite obter os certificados que pontuam depois este critério, portanto tem que ser com base naquela explicação que dei no slide anterior, formação ou transversal ou específica ou na área da gestão ou na área da produção. Nós temos no nosso site aqui a informação dos diversos cursos com os preços, tudo formação em desenvolvimento online que permite a obtenção destes certificados para efeitos de pontuação da VGO do critério da formação. Esta formação, sendo feita de forma prévia, está cumprido o requisito e depois, para a frente, está também, não preciso fazer mais formação nenhuma, tenho o requisito da formação cumprido. Nós, neste momento, temos também uma campanha ativa que permite fazer as 200 horas de formação com um desconto especial de 15% sobre o total da formação. É uma questão de consultarem aqui o nosso site neste sítio. A questão de a participação em a organização ou agrupamento de produtores reconhecidos. Vamos ver aqui no site do IFAP, lá está, o IFAP está-nos sempre a aparecer, as diversas organizações de produtores nas direções regionais correspondentes, no Norte, no Centro, e pronto, e tenho aqui o âmbito, o setor, frutas ou produtos apícolas, cereais, uma série depois de informação que me dá a listagem de organizações de produtores reconhecidas de âmbito nacional.
eu devo contactar estas organizações de produtores para ver se elas estão a precisar de mais produção, de novos aderentes da possibilidade ou não de eu poder ser associado destas entidades. O último concurso preveu também que pudesse ser pontuado este critério ORD por via da adesão ou do ser sócio de uma cooperativa agrícola credenciada. O credenciamento das cooperativas agrícolas é por via do CASES, da cooperativa António Sérgio. Está aqui também uma listagem de todas as cooperativas credenciadas e aqui estão as agrícolas, as de habitação, as sociais. Eu julgo que é melhor exportarem aqui este PDF e aqui vão ver a localização, o âmbito, o ramo cooperativo e vão ver também uma coisa importante que é o código de atividade económica dessa cooperativa. Portanto, eu cumpro este requisito a nível da adesão a uma cooperativa se a cooperativa estiver reconhecida pelo CASES e se tiver atividade dentro da orientação do meu projeto. Portanto, se eu produzo fruta, tem que ser uma cooperativa que tenha na sua atividade também prevista o comércio de frutas ou outros produtos hortícolas. Desta maneira, eu, com este simulador, consigo ter aqui depois o valor de uma pontuação para a minha candidatura. Por exemplo, aqui na questão da formação, se eu tirar este critério, não tiver feito a formação e só fizer depois, a candidatura pode seguir, mas tem 12,5 pontos, portanto, menos 1,5 ponto do que se eu cumprir este critério à partida. Portanto, e a mesma situação será para os outros critérios também. Por fim, a submissão e o processo de análise tem que ter em atenção que é um processo demorado, a questão da análise das candidaturas, infelizmente, todo o processo é mais ou menos desmaterializado. Portanto, a submissão é feita por via do portal do PDR, é feita pelo promotor, deve ser validada e submetida pelo promotor e depois entra num processo de análise que, como digo, é bastante demorado até a emissão do termo. Estes 6 meses são simpáticos, temos candidaturas que depois têm um processo muito demorado de mais de um ano para ter uma decisão final em termos de aprovação. Há diversas fases também, previamente, ou de forma prévia à decisão final, há uma emissão de parecer, favorável ou desfavorável, depois há sempre um período em que se pode contestar, há a decisão final de aprovação e, posteriormente, a emissão do termo, o tal contrato de atribuição de ajudas, já com o IFAB. Em termos de considerações finais, estamos mesmo a terminar, tem aqui uma série de notas que são importantes. Esta questão da terra não é fácil nem é rápido, portanto, e se for possível ter depois o arrendamento por via da Bolsa de Terras é importante para a pontuação da candidatura. A escolha da atividade deve ter sempre em consideração as condições de clima e de solo existentes no local. Portanto, nós não podemos, a nível principalmente do clima, mudar muitas coisas. Portanto, as culturas têm que estar adaptadas a essa zona geográfica, a essa zona de produção. A definição de um circuito comercial de escoamento é importantíssima. Portanto, eu não me vou meter no projeto se aquilo que pretendo produzir não tiver escoamento. Portanto, isto obriga-me a contacto com outros produtores, obriga-me ao contacto com operadores comerciais para perceber exatamente se aquilo que eu tenho ideia de produzir, se os outros produtores dizem que é rentável e que tem lógica, e se, por outro lado, as partes comerciais estão interessadas ou não em escoar. É um trabalho vosso, não é de mais ninguém, não é a consultora que vai ajudar, não é outros que vão fazer por vocês, é cada um de vocês que deve perder tempo antes de submeter uma candidatura a ver este aspecto. A elaboração da candidatura deve ser ajustada à realidade do local,
Portanto, não há candidaturas chapa 5, não há candidaturas que se podem replicar, não deve haver de umas situações para outras, e, como tal, se for bem feita esta candidatura, evitam-se depois futuramente desvios. A questão do capital para financiar a operação é também importante ver como vou financiar a operação. Há orientações produtivas que têm um período de entrada em produção lento. Os pomares têm ali 3 a 5 anos sem receitas e com custos. É preciso ver como é que vou segurar a exploração nesse período. E eu tenho que estar consciente que tenho verificações nos locais, depois de quando pretendo solicitar as ajudas correspondentes, há de haver alguém dos serviços que vem ver se as coisas correspondem ou não correspondem àquilo que estava previsto. Também devo entender que as ajudas têm reflexos a nível dos impostos e da contabilidade. Um prémio tem que estar refletido depois via IRS na minha declaração de IRS. Muito obrigado pela vossa atenção. Deixo aqui um e-mail para colocarem dúvidas depois que tenham à frente. Também podem pedir cotações para o nosso serviço de elaboração de candidatura e acompanhamento de candidatura. E a esse nível é importante sabermos a localização, freguesia e concelho, o objetivo do projeto, qual a orientação produtiva ou orientações produtivas que pretendem, e o número de parcelas não contíguas que vão estar afetas ao projeto. Tem aqui também a indicação dos sites consultados e muito obrigado pela vossa participação. Obrigado, Paulo. Passemos aqui a um breve período de perguntas e respostas. Há aqui Frederico? Eu penso que me estão a ouvir, certo? Agora sim, Frederico. Muito bem. Paulo, o que eu estava a dizer é o seguinte, eu vou responder aqui a algumas questões, porque não vamos ter tempo para abordar todas. As questões que ficarem por responder, por favor, façam o seguinte, enviem por e-mail para ricardorodrigues@zonaverde.pt, está bem? Pronto, Paulo, eu vou colocar aqui uma pergunta do Jorge Jesus que diz o seguinte, a formação de 200 horas aplica-se a cada indivíduo ou, se forem 2 agricultores, eles têm que garantir que fazem 400 horas? Certo. Julgo que me estás a ouvir, Frederico. Sim, sim. Portanto, esta formação obrigatória diz respeito a cada jovem agricultor. Se for uma sociedade de 2 jovens agricultores, os 2 têm que cumprir as 200 horas. Okay. Se for uma sociedade de um jovem agricultor e de um não jovem agricultor, só o jovem agricultor é que é obrigado ao cumprimento destas 200 horas de formação. Mas cada um deles tem que cumprir. Muito bem. Passa aqui à próxima questão do Tiago. O Tiago diz o seguinte, os apoios das diferentes medidas de apoio são cumulativas ou o facto de me candidatar a alguma delas me inibe em candidaturas posteriores? A única candidatura que só pode ser apresentada uma vez é a de jovem agricultor. Portanto, eu, ao submeter um projeto de jovem agricultor, depois para a frente não posso submeter novamente um projeto de jovem agricultor. No entanto, os apoios das outras medidas que vimos e que, entretanto, em webinários futuros vamos abordar, são cumulativas com esta de jovem agricultor. Portanto, eu posso ter um projeto de jovem agricultor submetido hoje e as coisas até estão a correr bem e eu, para daqui a 2 ou 3 anos, quero fazer um novo investimento e aproveito uma medida, por exemplo, de investimentos na exploração agrícola ou de pequenos investimentos para ter apoio para aquilo que pretendo fazer. Muito bem. Eu vou responder aqui uma pergunta da Vera Moreira. A Vera Moreira diz o seguinte, para um produtor de cogumelos, uma vez que não existe um OP neste sentido, qual é a melhor área de negócio de uma cooperativa para me associar?
De facto, na área da produção dos cogumelos, não existem OPs que eu saiba, não existem organizações de produtores reconhecidas. Neste momento, não sei se existe ou não alguma cooperativa agrícola que trabalhe na área da comercialização dos cogumelos. Desconheço, não lhe sei responder. É importante perceberem que uma OP, uma organização de produtores, é uma estrutura comercial do qual os produtores são também sócios e entram também com capital, e uma cooperativa agrícola é uma estrutura também comercial, mas normalmente a adesão a uma OP é muito mais difícil porque os outros sócios têm que deixar entrar. A uma cooperativa agrícola é muito mais fácil. Neste momento, nós, numa fase inicial em que não temos produção nenhuma, em que estamos a iniciar e queremos ser membros de uma OP, é complicado, mas por via de uma adesão a uma cooperativa agrícola credenciada e com atividade na área que eu tenho o projeto, se calhar é fácil, e é uma questão também de perderem tempo a ver que cooperativas existem, contactá-los e verem se cumprem os requisitos que são necessários para poderem ter uma declaração de adesão a essa cooperativa. Muito bem. O Jorge Jesus pergunta o seguinte: as despesas de análise de solos são elegíveis? Não, nem são elegíveis as despesas de análise de solos, nem as despesas depois posteriores de manutenção da atividade que decorrem da atividade. Portanto, nós estamos a falar só da questão dos investimentos que permitem começar determinada atividade, e a atividade depois tem que pagar todas as despesas que estão relacionadas com aquilo que é preciso para funcionar. Essa despesa de uma análise de solo também é relativamente barata. Basta uma análise sumária que defina o teor de matéria orgânica e o teor de calcário e de adubos de fundo e de fertilizantes de fundo, para poder depois suportar a questão dos investimentos relacionados com a melhoria da fertilidade dos solos. Ok. Paulo, já agora o Carlos Carvalho pergunta o seguinte: na apresentação da candidatura, se basta apenas um orçamento ou são necessários mais? Certo, muito bem, essa pergunta não referi. Para investimentos até 5 mil euros, investimentos sem IVA, basta um orçamento. Para investimentos que tenham um valor de mais de 5 mil euros, são necessários 3 orçamentos de empresas distintas. Mas muitas vezes, e como vimos naquele orçamento da REGA, por exemplo, nós tivemos um orçamento bem feito e desagregado pelas várias componentes. Cada uma dessas componentes, se for inferior a 5 mil euros, cumpre o requisito, mesmo que depois o valor global do orçamento seja superior a 5 mil euros. Mas cada item daqueles vai ser lançado numa linha de formulário da candidatura como investimento e é inferior a 5 mil euros, e, portanto, basta um orçamento, se for esse o caso. Bem, última questão. Retomando aqui a questão da Vera, que tem é produtora de cogumelos, pergunta o seguinte: uma cooperativa na área das hortícolas será aceitável em sede de candidatura? Também é uma boa questão. Eu julgo que o cogumelo poderá de facto ser incluído, embora seja um fungo, na verdade assemelha-se mais a uma produção hortícola que a uma produção frutícola. E eu vou, se deixar depois o seu e-mail, Vera, eu vou tentar ver se a parte dos cogumelos está incluída ou não na orientação produtiva hortícolas. Se estiver, eu julgo que uma cooperativa credenciada pelo CASES e com CAI de atividade na área da produção e venda de bens hortícolas poderá responder a este critério para a pontuação da candidatura. Deixe, por favor, o seu e-mail, Vera, para depois lhe poder enviar essa informação. Já agora ela refere que o CAI dela é da produção de hortícolas e tubérculos, o CAI de atividade, por isso provavelmente enquadra-se, não é? Provavelmente sim. Ok. Eu peço imensa desculpa por constrangimentos de tempo, não podemos responder a mais questões.
por favor, então, as questões que terão ficado por responder, enviem então e-mail para ricardorodrigues.zonaverde.pt. Se eventualmente tiverem à procura de formação para cumprir as 200 horas no âmbito da vossa candidatura. A Zona Verde, então, como disse o Paulo há pouco, tem agora um desconto nestes próximos dias para formação totalmente à distância, ok? Onde não será necessário qualquer tipo de divulgação da vossa parte. Consultem então o site Academia Zona Verde, liguem para nós, que nós esclareceremos as dúvidas que eventualmente tenham, está bem? Paulo, resta-me também agradecer a tua disponibilidade. Para nos Obrigado. despedirmos então, eu passaria-vos este inquérito final, que agradecia que respondessem, e na próxima semana, como vos disse no início, irão receber a gravação deste webinar. Tá? Muito obrigado a todos e a todas. Espero então encontrar-vos num futuro evento, basicamente, promovido pela Zona Verde. Boa tarde, bom fim de semana, boa Páscoa, cuidem-se e cuidem também dos vossos, está bem? Boa tarde. Paulo, muito obrigado. Obrigado. Boa tarde.